Ok, vamos lá então. Faltou da aula de ontem, do dia 29, né, de março, terminar os exercícios 4 e 5, ok? E é o que nós vamos fazer agora. Bom, para isso, pessoal, nós vamos precisar rapidamente falar de algumas definições aqui. Nesse caso, é rapidamente mesmo. São poucas coisas, tá? E o assunto agora é sobre extensão de um corpo, certo? Extensão de um corpo. Mais uma vez, é um conceito bastante abstrato, né? Como toda álgebra, tá certo? Então, vamos lá. Definição 5.3. Isso está na página 134 do livro. E ela diz o seguinte, que um corpo L é uma extensão de um corpo K se K está contido ou é igual a L, certo? Deixa eu usar aqui o inicial. Está contido ou é igual, esse é o símbolo, tá? A L. Vou só checar aqui uma coisa. Então é isso aí, um corpo L é uma extensão de um corpo K, se o K estiver contido em L, podendo ser inclusive igual. Estar contido, pessoal, significa dizer que K seria um subconjunto de L, tá certo? Ou seja, se um corpo é subconjunto de outro corpo, então esse conjunto, entre aspas, maior aí seria uma extensão do corpo K, no caso. Essa é a primeira definição, tá? Aí tem uma observação que é a seguinte. Nós vamos falar um pouco de álgebra linear agora, que é a seguinte. E se L é uma extensão de K, então as operações usuais de corpo, adição, produto, com as operações usuais de corpo em L, observamos que L é um espaço vetorial de K. Estamos lembrando, né? A gente viu a álgebra linear e que viu o conceito de espaço vetorial, conjunto de outros conjuntos.
respeitavam lá algumas condições para serem chamados de espaços vetoriais. E, por exemplo, um dos conceitos que apareciam para espaço vetorial seria o de base e de dimensão da base a partir dos exercícios de Explore, do 4 e o 5, ok? Então vamos lá. Mais uma definição. Que o que a gente chama de. Isso está na página 134 também. E o que a gente chama de extensão ou grau de extensão de um corpo, ok? Essa é a definição. Então, o grau de extensão de um corpo L sobre o corpo K é a dimensão de L enquanto espaço vetorial sobre K. A dimensão de um espaço vetorial é igual ao número de vetores linearmente independentes que geram aquele espaço vetorial. Tá certo? Esse conceito aparece de novo Aparece de novo porque a gente já viu isso em álgebra linear. Okay? Aí tem uma notação que é a seguinte, que é importante também. Notação. Notação de grau de extensão de L sobre K é essa aqui. Colchete L, dois pontos, K, fecha colchete. Ok? Essa é a notação para representar o grau de extensão de L sobre K. Ou seja, o grau de extensão de L sobre o corpo K é a dimensão de L enquanto espaço vetorial sobre K. Então você, ao encontrar o grau de extensão de L, vai ter que verificar qual é a base que gera esse espaço vetorial L, ver quantos vetores ele tem, e aí você diz qual é o grau de extensão de L sobre K. Ok? Bom, com isso a gente já pode começar o quarto exercício. Agora sim, nós vamos resolver o quarto exercício. Um minutinho. Deixa eu entrar na lousa aqui rapidamente.
Muito bem. Quarto exercício. Ele pede o seguinte. Para a gente dar o grau de extensão para cada um dos conjuntos que ele sugere aí, ok? Então, por exemplo, ele quer que a gente dê o grau de extensão basicamente de conjuntos tipo Q racionais alfa, ok? Sobre os racionais. Sobre os racionais. Ok, e o item A, o primeiro dos conjuntos, é o conjunto dos racionais, onde alfa é raiz de 7. Aí a gente tem que identificar quem é ou quem são os elementos desse conjunto, ok? Os elementos desse conjunto, eles têm a seguinte característica, eles são do tipo A mais B raiz de 7. A mais B raiz de 7. Onde A e B são racionais, ok? Com A e B racionais, ou seja, A pertence aos racionais, B também. Esse é o conjunto, então. Ele quer saber o grau de extensão do conjunto Q, raiz de 7, sobre o conjunto dos racionais. Tá. O que a gente observa aqui é que para a gente ter um elemento do conjunto Q, raiz de 7, a gente precisa combinar dois valores, basicamente. O 1 e o raiz de 7. Ok? Então, olha só. O que eu quero dizer é o seguinte. Todos os números desse conjunto Q raiz de 7 são do tipo, por exemplo, 2 mais 3 raiz de 7. Certo? Esse é um dos números que pertence a esse conjunto. Certo? Ele pertence ao conjunto Q raiz de 7. Note que para gerar esse número, note que o que nós fizemos foi uma combinação do número 1 com o número raiz de 7 da seguinte maneira. Duas vezes 1 mais 3 raiz de 7. Quer dizer, qualquer número que pertence ao conjunto Q raiz de 7 vai ser uma combinação do número 1 com o número raiz de 7. Então, o número 1 junto com o número raiz de 7 formam uma base do conjunto Q raiz de 7, que é um espaço vetorial sobre Q. Ele é um espaço vetorial sobre Q porque para gerar os números pertencentes ao conjunto Q raiz de 7, eu preciso combinar os números 1 e raiz de 7 usando
multiplicadores que são racionais. Por isso que a gente diz que isso aqui é um espaço vetorial, o Q raiz de 7, sobre os racionais, ok? Temos que o conjunto, então, formado pelo número 1 e pelo número raiz de 7, é uma base uma base de dimensão 2, tá certo? Isso que importa pra gente, uma base de dimensão 2, do espaço vetorial Q raiz de 7, né? Do Q raiz de 7. Bom, se a base desse espaço vetorial Q raiz de 7 sobre, né, é um espaço vetorial sobre os racionais, tem dois elementos, a dimensão dessa base é 2, e, portanto, o grau de extensão de Q raiz de 7 sobre os racionais é 2, tá certo? Que é o que ele estava perguntando. Então, portanto, ele queria o grau de extensão sobre os racionais. Então, é assim que a gente denota. Ó. O grau de extensão de Q raiz de 7 sobre os racionais é 2. Ok? Essa é a resposta. Faltou fechar um parênteses. Pronto. Bom, item B. No caso, agora, do corpo Q, raiz cúbica de 2, isso é o conjunto seu conjunto formado pelos números A mais B raiz cúbica de 2 mais C raiz cúbica de 2 ao quadrado com ABC pertencentes aos racionais. Ok? Tudo isso, essas definições do que é que são os conjuntos Q associados a uma raiz, isso está no livro texto. Talvez nas aulas que vocês tenham gravadas. Então, nesse caso aqui, A, B e C
pertencem aos racionais. Tá? Então, esse é o conjunto racionais raiz cúbica de 2. Ele é formado por números A mais B raiz cúbica de 2 mais C raiz cúbica de 2 ao quadrado. E A, B e C devem ser necessariamente racionais. Isso é um espaço vetorial. Então, isso aí é um espaço vetorial de dimensão 3. Então, isso aí é um espaço vetorial de dimensão 3, gerado por deixa eu só escrever isso uma coisa pelo lado. Que o que, né? Que esse Q raiz cúbica de 2 que o Q raiz cúbica de 2 ele é um espaço vetorial de dimensão 3 gerado pelo conjunto 1 raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre Q. Sobre Q. Certo? Sobre conjuntos racionais. Então, esse conjunto Q, raiz cúbica de 2, é um espaço vetorial de dimensão 3 gerado por esse conjunto aqui, formado pelos elementos 1, raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2 ao quadrado, sobre o conjunto dos racionais Q. Tá certo? Muito bem. Portanto, o que a gente conclui com isso? Né? Concluímos, então, que o grau de extensão de Q raiz de 7, Q raiz cúbica de 2 sobre os racionais é igual à dimensão da base, né? Que a base é esse conjunto aqui. 1 raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Esse é o grau de extensão do conjunto Q raiz de 7 sobre Q. Então, portanto, o grau de extensão de Q raiz de 7. Por que eu estou falando raiz de 7? Por causa do exercício anterior. Né? De Q raiz cúbica de 2 sobre o conjunto dos racionais é 3.
Legal? Item C. Não, não tem item C. Item C tem o exercício 5. Tá. Para fazer o exercício 5, acabou o exercício 4. Para fazer o exercício 5, eu preciso fazer uma observação aqui. Então, é a proposição 5.7, está na página 137. Ok? Então, eu vou falar da proposição. Proposição 5.7. Isso aqui está lá na página 137. Ela diz o seguinte: se K2 K2, eu vou usar assim, né? K2. Não, vou fazer aqui. Se K2 se K2 é uma extensão finita se K2 é uma extensão finita de K1, ou seja, K1 estaria contido em K2, não é isso? Então, se K2 é uma extensão finita de K1, e K3 é uma extensão finita de K2, então K3 é uma extensão finita de K1. É uma transitividade que está acontecendo. Voltei, Ana.
Opa, foi mal, gente. Vamos lá, recapitulando, tá? Meu som estava fechado aqui. No exercício 5, ele quer saber o grau de extensão dos conjuntos Q, alfa, beta sobre os racionais, ok? No item A, ele fala que o alfa é raiz de 3 e o beta é raiz de 5. Tá, para a gente saber o grau de extensão do conjunto Q, raiz de 3, raiz de 5 sobre os racionais, nós temos que saber quem são os elementos desse conjunto Q, raiz de 3, raiz de 5. Os elementos desse conjunto Q, raiz de 3, raiz de 5, pessoal, ele é composto por todos os números que podem ser escritos como A mais B raiz de 5, porém A e B são números que pertencem ao conjunto dos racionais raiz de 3, ou seja, Q raiz de 3. Ok? Esse é o conjunto Q raiz de 3, raiz de 5. O que nós temos que notar aqui? Que a dimensão, ou desculpe, o grau de extensão, né? Temos que notar aqui, isso aqui, ó, que o grau de extensão dos conjuntos, ou do conjunto Q, raiz de 3, raiz de 5, sobre o conjunto Q, raiz de 3, que é o que interessa para a gente agora, é 2. Porque eu preciso de dois elementos do conjunto Q, raiz de 3 combinados para gerar o conjunto Q, raiz de 3, raiz de 5. Ok? Bom, nós vamos precisar também do grau de extensão do Q raiz de 3 sobre Q. Nós temos que o Q raiz de 3 é o conjunto formado por todos os números do tipo x mais y raiz de 3, com x e y pertencente aos racionais. Ok? E aí, nós temos que o grau de extensão de Q raiz de 3 sobre Q é 2, que é o número de elementos da base do espaço vetorial Q raiz de 3 sobre Q. E aí eu vou usar aquela última propriedade que eu apresentei para vocês, porque o exercício está pedindo para a gente o seguinte, terceira e última parte. Ele está pedindo o grau de extensão do conjunto Q, raiz de 3, raiz de 5, sobre Q. E eu vou usar a propriedade que eu acabei de apresentar para vocês, sem provar, né? Mas apresentei, que o resultado disso seria o grau de extensão de Q raiz de 3 raiz de 5
sobre Q raiz de 3 vezes o grau de extensão de Q raiz de 3 sobre Q. Sobre Q. Ou seja, 2 vezes 2. Dois vezes 2. Que é 4, né? Claro. 2 vezes 2 que é 4. O item B, parecido. Certo? Ele quer que a gente faça agora o alfa ser raiz de 7 e o beta ser raiz cúbica de 3. Tá? E a análise é a seguinte. O conjunto Q raiz de 7 raiz cúbica de 3 é o conjunto formado pelos números A mais B raiz cúbica de 3 mais C raiz cúbica de 3 ao quadrado com A, B e C pertencentes ao conjunto Q raiz de 7. Tá certo? O conjunto Q é raiz de 7. Ou seja, com A, B, C pertencentes ao conjunto Q raiz de 7. Pronto, esse é o conjunto Q raiz de 7 raiz cúbica de 3. Ok? É, qual o grau de extensão desse conjunto sobre Q raiz de 7? 3, né? Então, o grau de extensão do conjunto Q raiz de 7 raiz cúbica de 3
sobre o conjunto Q raiz de 7 é 3. Ok? Muito bem. Segunda parte. A gente sabe que o conjunto Q raiz de 7 é o conjunto de todos os números x mais y raiz de 7, então que x e y pertençam aos racionais. E com isso, a gente sabe que o grau de extensão, ou seja, o grau de extensão de Q raiz de 7 sobre os racionais é 2. Portanto, para concluir a pergunta dele, ele quer o grau de extensão de Q raiz de 7, raiz cúbica de 3 sobre Q. Q raiz de 7, raiz cúbica de 3 sobre Q é o produto da primeira extensão que a gente fez aqui. Eu vou copiar. Vezes a segunda extensão. Achei que tinha escrito aqui, não tinha escrito, é 2. Então, vezes essa segunda extensão aqui, ó, que é 2. Então, esse produto é o que ele pede. Ou seja, no caso aqui, 3 vezes 2, 6. Ok? E o item C, finalmente, ele quer que a gente faça as mesmas coisas para alfa igual a raiz cúbica de 2 e beta igual a raiz quarta de 7. Certo? E vamos lá. Então, quem é o conjunto que raiz cúbica de 2 raiz quarta de 7? Quem é esse conjunto? É o conjunto formado por todos os números do tipo A mais
B raiz quarta de 7 mais C raiz quarta de 7 ao quadrado mais D raiz quarta de 7 ao cubo. Mais D raiz quarta de 7 ao cubo. Esse conjunto ou esses números têm coeficientes A, B, C e D pertencentes ao conjunto dos racionais Q raiz cúbica de 2. Tá certo? Então, A, B, C, D são elementos do conjunto Q raiz cúbica de 2. Pronto, esse é o conjunto Q raiz cúbica de 2 raiz quarta de 7. Tá. Qual é o grau de extensão desse conjunto sobre esse conjunto? Que é o que nós vamos precisar. É 4. Eu preciso, ou seja, ele é a base, é a dimensão da base do espaço vetorial, que raiz de 3, raiz cúbica, desculpa, de 2, raiz cúbica, raiz quarta de 7, sobre o corpo Q raiz cúbica de 2, tá? Ele tem 4 termos ali. Muito bem, a segunda parte é perceber quem é Q raiz cúbica de 2 esse conjunto é o conjunto formado pelos números do tipo x mais y raiz cúbica de 2 mais z raiz cúbica de 2 ao quadrado com os coeficientes racionais, ou seja, x, y e z pertencentes aos racionais.
Tá, e qual é o grau de extensão dele sobre os racionais? Então, o grau de extensão desse conjunto sobre os racionais é 3. E, portanto, para responder a pergunta dele, ele queria o grau de extensão de Q raiz cúbica de 2 raiz quarta de 7 sobre os racionais. Então a gente usa aquela propriedade que eu apresentei para vocês. Quer saber? Esse grau de extensão aqui. E ele será igual a esse grau de extensão, que a gente sabe que é 4, vezes esse grau de extensão, que a gente sabe que é 3. Portanto, vai dar 12. E acabou. Acabou o quinto e último exercício.